Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que funciona o seu recurso. Primeiramente, o seu recurso, você vai fazer esse requerimento, obedecendo, né, o prazo de 30 dias, quando ele é indeferido. Então, presta muita atenção nesse prazo aqui de 30 dias. E lembrando que para você, caso você não conseguir a documentação médica nesse prazo de 30 dias, a partir do momento que vencer, estiver 28 dias, uma dica é, quando der 28 dias, não chegando 30 dias, você liga para o INSS marcando para você protocolar o seu recurso. Veja bem que é o próximo passo aqui, ó. Então, quando estiver quase vencendo, isso se você não tiver toda a documentação. Se você tem toda a documentação, não está faltando nada, os atestados está tudo 100%, tem como você fazer o recurso legal ali. Já você verificou toda a documentação, pegou o checklist lá que eu encaminhei para você, a qual você verificou que não tem nada faltando, então ok, você já pode até antes aqui, ó, 30 dias, recebeu a carta, está indeferido, já imediato liga para o 135 e marca para você protocolar o seu recurso. Esse recurso ele pode ser em formulário próprio ou petição avulsa, ok? Então esse formulário próprio aqui é o formulário próprio lá do INSS, se tiver, ou petição avulsa. Essa petição avulsa é a petição que a gente vai fazer, ok? Assinada pelo interessado ou seu representante legal e protocolado junto ao INSS. Lembrando que se tem aqui um representante legal, fala que representante legal, é importante que tenha a procuração, ok? Não adianta falar assim, eu sou representante legal, vou fazer esse recurso para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, que seja, mas você não tem a procuração. O INSS não tem essa informação que você é o representante legal dele. Então é importante você ter a procuração, ok? Neste documento, o interessado deve informar o motivo pelo qual entende que tem direito à sua solicitação. Lembra lá no e-book que eu coloquei o motivo, que eu destaquei os motivos para fazer análise, que é muito importante? Então, o que você deve fazer? Presta atenção. Não adianta falar mais do que aquilo que o INSS está indeferindo. Se ele indeferiu que o teu motivo é carência, você vai contrapor a decisão deles aqui, ó, com razões do recurso. Ou seja, você vai dar a sua versão por que você está certo. Só sobre aquele assunto, só sobre aquele ponto. Se você viu que o INSS ele pecou sobre os outros pontos que não analisou, você recorre somente sobre aquilo ali. Por quê? Porque você não adianta querer falar sobre algo a mais do que na realidade ele está falando para ti. Ó, eu nego o benefício do recurso auxílio-doença porque você não tem a carência. Você vai contrapor o porquê você tem direito. Porque existem exceções e se você se enquadrar nas exceções, você vai colocar. Se lá na incapacidade também vier por motivo de progressão ou agravamento, que você já sabe o que é isso, também é a mesma coisa. Vai contrapor somente sobre aquilo. Vamos dizer que o INSS ele indeferiu não só um, mas sim sobre dois. Ou seja, você não possui a carência necessária e a sua doença ela é pré-existente. Então você pode anexar as duas formas ali que tem de recurso. E cola do primeiro, que é a carência, que tu já sabe o que é, as exceções. E se for doença pré-existente, pega a documentação médica e demonstra que veio por motivo de progressão ou agravamento. Tudo isso você vai saber lá na videoaula montando recurso. Agora talvez fique um pouquinho obscuro para você, mas lá na videoaula de recurso vai ficar muito mais fácil. Então o que vai acontecer? O INSS ele vai revisar o teu processo. Ele revisando o seu processo, ele pode o quê? Reconhecer o direito de apagar. Olha só. Realmente eu errei, feio mesmo. Então, uma técnica aqui, ó, do Sun Tzu. Primeiro, você tem que conhecer o teu inimigo. Então, para você vencer a batalha, você tem que ter estratégia. A primeira estratégia que eu falo para vocês é o seguinte. Primeiro, você acha que se o INSS não cometesse erro, iria ter esse fluxograma aqui? Olha, se ele não cometesse erro, ele ia revisar. Confirma a decisão de deferimento. Então aqui ele vai analisar o caso e falar assim, não, você não tem direito. Então ele vai confirmar essa decisão, dando um prazo para você de 30 dias, né, para você contrarrazoar. Ou seja, você vai falar, não, eu possuo direito sim, porque o erro foi aqui, ó, nesse ponto, tal.
lá no módulo de recurso você vai entender como é que a gente faz isso. O que o INSS ele vai fazer? Ó, é enviado para a junta de recurso o requerimento do interessado, o recurso protocolado e toda a documentação juntada ao processo. Então, eles fazem um apanhado geral sobre aquilo que você contrarrazou, enviado para a junta de recurso do Câmara de Recursos da Previdência Social, o requerimento do interessado, o recurso protocolado e toda a documentação juntada ao processo. Ok? Depois, olha só que importante. Veja bem esses pontos aqui que eu vou destacar para vocês aqui, a qual mais uma vez vou mostrar para vocês que o INSS sim, ele comete erros. Vamos lá. Olha só, método ensinado pelo Sun Tzu para você conhecer o teu inimigo. Primeiro, veja bem, o processo ele chega à junta de recurso, ó, depois ele recebe o processo no sistema de protocolo da Previdência Social e cadastra no sistema da Câmara de Recursos da Previdência Social, web. Efetua análise prévia. Essa análise prévia é o que? Ele vai verificar o seguinte: o processo com instrução completa, ou seja, está tudo certo, o processo com instrução completa já chegou certo lá, a documentação, tudo certinho. Se não chegou, ele retorna ao INSS para a complementação, ou seja, para complementar a instrução. Ou seja, vamos dizer que o INSS ele colocou tudo certinho no teu processo, mas esqueceu de colocar o parecer do médico lá, ou outra documentação comprobatória que daquela tese que o INSS ele está tendo ali, ou seja, daquele entendimento que você não possui direito ao seu benefício auxílio-doença. Então, se não está completa, ele vai retornar ao INSS para lhe complementar. Se o processo estiver com instrução completa, ele é o que? Não é matéria médica. Se não é matéria médica, é matéria do que? Matéria de análise da legislação. Se fosse para matéria médica, seria para cá, ó, para esse outro lado. É matéria médica? Ok. Encaminhada para avaliação da assessoria técnica médica. Aí eles vão aqui, solicitar diligência preliminar ou emitir um pronunciamento que vai o quê? Vai distribuir para o conselheiro. O conselheiro ele solicita a diligência preliminar ou ele emite o relatório, restitui para a junta solicitando inclusão em pauta. Mas vamos voltar aqui. Vamos dizer que o conselheiro ele solicita a diligência preliminar, retorna ao INSS, podendo ter um prazo de 60 dias aqui, ó. Beleza. Aqui ou aqui, né? Então aqui, ó, a assessoria técnica médica ele solicitou diligência também, igual a mesma coisa aqui, ó, que o conselheiro veio para cá e o prazo tem de 60 dias aqui. É 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então coloca aqui 60 dias, que eles nunca vão obedecer. Se eles perderem esse prazo aqui, maravilha. Se perder o prazo aqui, ó, desce para cá, ó. Tá? Vai para cá. Automaticamente não cumpriu o prazo aqui, ó, o conselheiro ele vai, ó, emite relatório, restitui formulário de inclusão em pauta, o processo é incluído para julgamento. O INSS perdeu o prazo, ou seja, não cumpriu o prazo, vem para cá. Diligências preliminares para sanear o processo, esclarecendo pontos obscuros no intuito de possibilitar o convencimento do conselheiro. Vamos dizer que não possibilitou o convencimento do conselheiro, o conselheiro ele vai emitir um relatório, restitui para a junta solicitando em pauta, aí vem para cá, ok? A pauta de julgamento, onde consta o dia e hora do início da sessão, é publicada em 3 dias úteis antes do julgamento na página oficial do Ministério da Previdência Social e é fixada em local visível e de fácil acesso. O interessado ou seu representante legal pode formular pedido de sustentação oral até o horário marcado para início do julgamento. Então, essa sustentação oral aqui, pessoal, é o seguinte: pode o interessado, ou seja, você ou o seu representante legal, ir até onde é que vai ser julgado e expor, falar, ou seja, que essa sustentação oral aqui é o que? Você tem que ir lá expor os motivos por que você tem o direito, mas de forma fundamentada. Não adianta você chegar lá e falar assim, eu tenho direito porque eu estou há
ou seja, minha idade está avançada e eu não tenho mais condição, eu tenho dinheiro. Não, você tem que fundamentar. Por isso que é importante você pegar o teu recurso muitas vezes e replicar o teu recurso, entendeu? Se você fizer o recurso bem feitinho, na sua sustentação oral, você pode utilizar até ler o teu próprio recurso. Então, por isso que é importante você ter o conhecimento. Se você não tem condições de fazer isso, é importante você mandar um representante legal. Aí aqui, depois que foi colocado em pauta, vai ter o que? O julgamento do processo pelo colegiado. Então lá, o colegiado ele vai ser o que? O colegiado ele é composto por um conselheiro presidente, um conselheiro representante do governo, um conselheiro representante dos trabalhadores e um conselheiro representante das empresas. Aí vamos aqui. O presidente da junta de recurso apregoa, ou seja, divulga o processo a ser julgado. Ele vai falar: o processo a ser julgado é um processo do Fábio dos Santos, a qual ele formulou o pedido de auxílio-doença na data tal, 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 e o INSS negou. Então ele vai divulgar ali o que vai ser julgado. O conselheiro o conselheiro relator, ou seja, aquele que recebeu, né, ele apresenta o relatório e profere o seu voto. Ele vai falar assim: o Fábio solicitou o benefício de auxílio-doença no dia tal, 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 a qual, segundo contestação dele em recurso encaminhado ao INSS, eu acompanho a tese que ele formulou. Ele vai proferir o voto se ele é a favor ou não é a favor de conceder o benefício. Havendo situação de defesa oral, será dado o tempo de 15 minutos para a sustentação das razões pelo interessado antes da emissão do voto do conselheiro relator. Então, se você quiser, você pode falar assim: eu quero fazer uma sustentação oral, eu quero falar sobre os motivos e os direitos que eu tenho. Então, o relator ele pode ali conceder para você. Ele pode não, você tem o direito aqui, ok? Após o relator, votam os demais conselheiros. Aqui, vai ter aqui os demais conselheiros. Apuração dos votos e finalização do julgamento. Solicitação de vistas do processo aqui, pessoal, é o seguinte: às vezes um relator ele pode chegar aqui: eu quero vista do processo. Não, eu talvez não entendi ou queria analisar mais esse processo. Por que o Fábio está pedindo esse benefício auxílio-doença? Talvez eu não tenha entendido algum ponto aí. Então eles podem solicitar vista do processo. O que é solicitação de vista? Solicitação de vistas e retirada do processo de pauta. Então eles tiram o processo muitas vezes de pauta, ou seja, não vai ser julgado hoje porque um conselheiro representante dos trabalhadores que ele quer analisar melhor esse processo. Então ele pede vistas do processo. Nós vamos dizer que o conselheiro ele não solicitou vistas. Aí vai ter aqui a apuração dos votos e finalização do julgamento. A decisão ela pode ser o quê? Primeira, conversão do processo em diligências, ou seja, mesmo assim ainda eles não se convenceram, os relatores não se convenceram, vai solicitar diligência, ou seja, mais provas daquilo. Quando é verificada pelo colegiado a necessidade de complementação de informações para o convencimento dos conselheiros quanto ao voto a ser proferido. Não conhecer o recurso, ou seja, ele não reconhece o seu recurso. Exemplo, quando o recurso foi protocolado após os 30 dias. Olha a importância dos 30 dias. Tá vendo? Do conhecimento da decisão do INSS. Ou não for legítima a parte que impetrou. Ou seja, perdeu os 30 dias. Não foi você que fez o recurso, né? Pode ser até outra pessoa que faça o recurso para você, mas não tá ali, colocou como se fosse você, o teu nome. Aí, pronto. Vamos dizer aqui, para você entender aqui, não é parte legítima. Vamos dizer que você solicitou o benefício de auxílio-doença, foi negado, eu fui lá, fiz um recurso e coloquei o meu nome lá, e não o seu. E eu assinei. Ou seja, não tem procuração, eu não tenho nada para comprovar que de fato eu sou teu procurador. Então, não vai ser válido. Então, não vai ser reconhecido o recurso. Também aqui, a decisão ela pode aqui conhecer e negar o provimento. Aqui, nega o provimento quando verificada estar correta a decisão datada pelo INSS ao requerimento do interessado. Essa decisão pode o interessado promover recurso especial à Câmara de Julgamento. Então, veja bem, mesmo assim, tu pode ainda recorrer. Conhece e dá provimento, ou seja,
Dá-se provimento quando verificado que o interessado provou ter o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do direito pleiteado. Então, e conhecer e dar provimento parcial. Dá-se provimento parcial, ou seja, ele concede parcialmente o seu pedido quando verificado que o interessado provou o direito apenas à parte de seu pleito. Dessa decisão, pode o interessado promover recurso especial às câmaras de julgamentos relativa à parte não atendida pela junta de recurso. Aqui, ó, dá-se provimento quando verificado que o interessado provou ter preenchido os requisitos necessários à obtenção do direito pleiteado. Ou seja, você não pode fazer um recurso meia boca aqui, ó. Se fazer um recurso meia boca e for dar lado, o que acontece? Eles vão conhecer e dar o provimento parcial, ou seja, eles te concedem uma coisa e te nega outra, entendeu? Então por isso que é importante você aqui, ó, fazer um excelente recurso, amarrar todos os lados necessários aqui, ó, para que não abra brecha, porque você já conhece o teu inimigo aqui, ó. E depois ele pode anulação de acordo, ou seja, quando há revisão de decisão dada anteriormente, seja por ocorrência detectada pela própria junta de recurso ou por convocação das partes. Aí o que acontece? O processo ele retorna ao INSS com a decisão, né? O INSS comunica o interessado da decisão da junta de recurso. O INSS cumpre a decisão da junta de recurso, de alçadas, quando a decisão é de última e definitiva instância. Caso o interessado não concorde com a decisão da junta de recursos, poderá interpor recursos à Câmara de Julgamento. O interessado do protocolo, a ideia é que nunca saia daqui, ó. É importante que fique na junta de recursos. Se for para a Câmara de Recursos, é porque o teu recurso ali tá meia boca. É importante a gente amarrar bem certinho para não deixar ir para a Câmara de Recursos, porque senão vai demorar muito. Depois, o interessado do protocolo recurso especial dirigido à Câmara de Recursos. Então, começa o fluxo tudo de novo. Então, é como se fosse a segunda instância, tá? Então, primeira instância é a junta de recurso, segunda instância era a Câmara de Julgamento, ok? Interessado do protocolo recurso especial dirigido à Câmara de Julgamento. O INSS envia o processo para a Câmara de Julgamento. O processo chega à Câmara de Julgamento. Depois, recebe o processo no sistema de protocolo da Previdência Social e cadastra no sistema Câmara de Recursos da Previdência Social Web. Efetua análise prévia, o processo com instrução incompleta, mesma coisa, já repete a mesma coisa que estava lá na junta de recursos. Efetua aí o processo com instrução completa em matéria médica ou não é matéria médica. Então veja bem. Então aqui é para vocês entenderem. Desse lado aqui, ó, deste lado aqui, que ó, não é matéria médica, é o que? Nós vamos discutir o que? Carência e qualidade de segurado. Aqui entra a incapacidade, ok? Tá vendo que quando você entende a base, fica muito mais fácil você identificar, ó, é matéria médica? É matéria médica. Então, entra aqui. Não é matéria médica? É aqui. Aqui, incapacidade. Aqui, carência e qualidade de segurado. Então aqui, ó, para você entender, na matéria médica você também pode contestar. Você pode colocar que o médico ele colocou que você não estava incapaz, mas você juntou os outros documentos e provou que você está de fato incapaz, ok? Por isso que é importante você continuar com o seu tratamento, continuar indo no médico, continuar indo no seu especialista, porque você pode sim provar que é por motivo de progressão ou agravamento ou a sua incapacidade ainda persiste, ok? E aqui, provar que existem aquelas exceções, ok? Na carência nós temos duas e na incapacidade, na qualidade de segurado nós temos também mais duas, ou seja, 4. Só aqui, né? 4 exceções só aqui, e aqui nós temos duas, que é por motivo de progressão ou agravamento, que a gente já discutiu sobre isso, você já sabe também. Mas assim, ó, para ficar muito mais fácil, eu sei que aqui é um pouco maçante, mas o que eu vou explicar para vocês? A gente vai para o quadro, eu vou explicar para vocês aqui
essas duas questões aqui para ficar muito mais claro. A gente não vai ficar aqui, eu só estou explicando para vocês entenderem o fluxo de uma maneira geral, como é que funciona. E aqui vai se repetir a mesma coisa que repetiu lá, ok? Lá em cima. Tá, aqui só para vocês terem uma noção mesmo. Então a mesma coisa, colegiado e tal. E aqui continua a mesma coisa que estava lá em cima. Né? Processo retorna ao INSS com decisão de última instância e o processo retorna ao INSS com decisão de última instância. O processo retorna ao INSS com decisão de última e definitiva instância. O INSS comunica o interessado da decisão do julgamento. O INSS cumpre a decisão da junta de recursos nos casos de alçada quando a decisão é de última instância e definitiva instância. Então, nós ficamos por aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família. E até